Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje, no vídeo de hoje, eu venho trazer algumas perguntas, alguns porquês que eu deveria me fazer. E eu vou fazer mais uma vez no vídeo de hoje. Vou trazer 12 perguntas, 12 porquês que eu me faria e que mudaria tudo na minha vida, antes mesmo de ser cristão. Então, deixando bem claro, desculpe todos os religiosos, pessoas que acreditam, mas eu preciso compartilhar isso com vocês, essas 12 perguntas. E se fez sentido para você, comenta aqui nos comentários, tá bom? Primeira pergunta que eu me faria é sobre a questão do mal. Se Deus ele criou absolutamente tudo que existe, então ele também criou o mal. Então, ele também ele criou o ser humano para pecar. Então, se o mal existe, então veio dele, né, totalmente. Então, ele criou também o mal. Então, se tudo existe, ele também é mal. Primeira pergunta. Outra pergunta que eu me faria é em relação ao sacrifício de sangue que está na Bíblia, que Deus pedia sacrifício de animais para sacrificar para Ele, para perdoar os pecados. Então, eu pergunto, por que Deus precisaria de sacrifício de sangue para perdoar os pecados? Ele poderia perdoar sem pedir nenhum sacrifício, na verdade. Então, esse em relação ao perdoar, né, ao invés de ele pedir sacrifício de sangue, sendo um Deus todo-poderoso, na verdade. Outra pergunta que eu me faria, um porquê, sobre o que acontece com as pessoas que nasceram e já morreram nas ilhas e isoladas, pessoas que nunca ouviram a Bíblia e nunca ouviram falar sobre Jesus. O que acontece com elas? Se a condenação que está na Bíblia dizendo que só quem não ouvia sobre a condenação de Deus, né? Condenação de Deus condenar as pessoas. E o que acontece com essas pessoas inocentes, principalmente crianças, que nunca ouviram falar sobre a Bíblia e sobre Jesus? Elas já estão condenadas? Outra pergunta que eu me faria é sobre o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo ele guia a igreja e ele guia as pessoas escolhidas, e por que existem várias denominações e dezenas de interpretações bíblicas diferentes, e também dezenas de igrejas e denominações diferentes, separadas. E exatamente falando sobre o batismo, falando sobre a salvação, e tudo com denominação diferente. E se o Espírito Santo a salvação precisa, né? Se o Espírito Santo só um, porque tantas denominações diferentes, com dezenas de interpretações e também vários conflitos sobre essas dezenas de igrejas. Essa pergunta que eu faria. Outra pergunta que eu faria, né? Por que é justo a gente, que toda a humanidade, cada pessoa que
que nasça, ela já nasce já manchada com a culpa dos ancestrais, nossos ancestrais, pelo pecado de Adão e Eva. E sem mesmo antes mesmo da gente escolher o nosso próprio caminho? Essa é a pergunta. Uma pergunta que eu faria é em relação às religiões. Várias religiões relatam a mesma paz pura, milagres, fenômenos espirituais, mudança. E eu pergunto, esses fenômenos, em relação do cristianismo, é a única verdadeira ou é apenas um fenômeno universal, né? Outra pergunta que eu faria é sobre a criação de Deus. Se nós somos o refletor a gente somos o refletor da criação de Deus. Então, por que se a gente somos o espelho de Deus, né, a criação de Deus, então por que a humanidade ela precisa umas às outras devorar os outros animais para sobreviver, mesmo antes da humanidade? E o humano ele precisa dessa a gente somos um reflexo da criação de Deus. Então, logo, porque a gente precisaria fazer essas coisas de devorar? O mundo foi sempre levado de sofrimentos e injustiças e, e essas coisas, né? Levado o mundo sempre foi isso. Então, se a criação de Deus, todas as coisas, a natureza, se a criação de Deus é um reflexo, se a criação de Deus é um reflexo de Deus, então por que o mundo sempre foi muito sofrimento, injustiça, dores, e os humanos precisam devorar outros animais para poder sobreviver? Isso antes mesmo da humanidade. Outra pergunta que me faria que mudaria tudo é por que a relação da dúvida é tratado como fraqueza e pecado na religião? Por quê? Por exemplo, na área do conhecimento, a dúvida ela é valorizada. Só que na fé, já a dúvida é tratada como um pecado e também fraqueza. Outra pergunta que eu faria é que por que a, a questão da Bíblia, a questão dos, da Bíblia, dos livros antigos, esses textos, eles são da religião, são inquestionáveis, sendo que não tem nenhuma evidência, enquanto várias pesquisas cientificamente que nós temos na modernidade, nós não temos nem toda a explicação e nem mesmo evidência totalmente, e a gente acredita, sendo que na modernidade a gente temos tudo isso que a gente vive na modernidade, de nem tudo explicado cientificamente, né? E aí quando se trata das relações dos textos antigos da Bíblia, são tratados
inquestionável, não, sem nenhuma evidência, sem nada, e as pessoas acreditam. Tipo, a abertura do Mar Vermelho, né? A ressurreição de Jesus, tipo, isso são inquestionáveis. Enquanto na modernidade, hoje em dia, a gente temos muitas, cientificamente, muitas coisas que ainda hoje em dia as pessoas, elas questionam, né? É o contrário. E também acreditam. Outra pergunta que faria toda a diferença e mudaria tudo, é que se no céu, lá no céu, no arrebatamento, enfim, né? De morar lá no céu. Se lá no céu não vai existir pecado, não pode pecar, quer dizer, não vai existir pecado, então logo a gente não temos, se a gente só tem esse livre-arbítrio aqui na Terra, então por que que Deus ele não já criou logo o mundo sem pecado desde o início, sem o livre-arbítrio, né? Porque se no céu não vai existir pecado, logo não vai ter pecado. Então, porque ele porque ele não criou isso desde o início, né? Para quem acredita no livre-arbítrio, porque eu não acredito. Outra pergunta que eu faria era por que certas ideias foram se tornado, por exemplo, a ideia de Satanás foi a personificação absoluta do mal, e aí enquanto a, do, a Trindade foi ao longo dos séculos, ela foi se modificando e se tornando dogma hoje. Essa pergunta. Outra pergunta que eu me faria, que faria toda a diferença na minha vida até nos dias de hoje, é se Deus ele é plenamente auto, sem como é que fala essa palavra? Ele autossuficiente. Ele não precisa de nada. Qual seria a motivação divina dele? A motivação divina de ele criar um mundo cheio de sofrimento e dores, injustiças e impunidade. Criar pessoas em um mundo de sofrimento para passar por sofrimentos, dores, em momentâneo. Outra pergunta que eu me faria, que faria toda a diferença, é se eu continuaria sendo cristão. Assim, eu não sou cristã, né? Mas se alguém, tipo, eu já me perguntei quando eu era cristã, né? Se eu tivesse nascido lá na Índia, ou se eu nascesse lá em outro país, eu continuaria cristã, porque cada país que você nasce, você se torna o mais fácil, a chance de você não ser cristã é grande. Não é questão de você querer ser cristã, é questão de onde você nasce. Outra pergunta que eu me faria é sobre o sofrimento. Se Deus ele é amoroso, por que que as crianças nascem com doenças graves? Se ele é amoroso, nasce crianças com sofrimento. Como vai existir o livre-arbítrio no céu? Se vai existir o livre-arbítrio no céu, então logo vamos pecar. Então vai ser desde o início aqui na Terra. Outra pergunta que eu me faria
é que o Espírito Santo, se o Espírito Santo ele guia os fiéis, então por que que existe várias igrejas e várias doutrinas e religiões que contradizem? Outra pergunta que eu me faria é: de onde veio o mal? Se Deus criou o mal. Se Deus criou tudo, de onde veio o mal? Da onde que veio o mal? De onde que veio o mal? De onde que quem criou o mal se Deus criou tudo? Outra pergunta agora, né, que eu vou fazer é que é justo a humanidade por milênios que ela já está vivendo nesse mundo, elas serem culpadas e serem condenadas, serem culpadas por um pecado que não foram elas que cometeram, e justamente elas serem condenadas por um pecado que elas nem cometeram. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me pergunte aqui a opinião de vocês, o que é que vocês acham sobre tudo isso no vídeo de hoje. Me pergunte o que faltou no vídeo de hoje e até os próximos vídeos aqui no canal. Tchau!